Cara, hoje, como professor, ele, não só o CrossFit, mas qualquer área da educação física, ele representa aquilo que eu mais amo fazer, que é cuidar de pessoas, que é ensinar. Mas Diego é uma pessoa que faz de tudo para ser correto, até demais, e que ama o que faz e tenta fazer tudo da melhor maneira possível. Desde os 4 anos, envolvido no judô, depois, quando meu pai mudou para Cascavel, comecei o handball e, devido a isso, também me incentivou a ir para a faculdade de educação física, onde eu me formei no final de 2003. E eu sempre tinha um sonho de ser personal, de ter uma academia. O que Deus significa para você e em que momento Deus começou a fazer parte da sua vida? Deus é a base, é a rocha, é da onde nos dá força, nos dá inspiração. E hoje o que eu posto não é para ter mais curtidas ou para ter mais seguidores, e sim é algo que Deus falou comigo e que eu percebi que eu tinha que fazer aquilo que Ele fez comigo, que mais pessoas conhecessem. Hoje eu vou dizer que eu estou na minha melhor fase, não só com Deus, mas principalmente de levar essa palavra às outras pessoas, aos meus alunos ou a quem convive comigo, né? Mas não só através do que eu falo, mas sim através de como eu vivo. E hoje eu vejo o quão diferente eu sou daquele Diego anterior que eu era, né? E que ainda continua lutando contra o ego e contra o orgulho, mas que já mudou muito, né? E tem ajudado muito mais pessoas do que antigamente. Nesse mês a gente faz 11 anos que a gente está com o boxe CrossFit, mas a O2, ela, como eu falei, a gente abriu em 2007. Aquilo que na O2 nós fazemos, nós realmente praticamos. Mas na verdade o cross ele é para todo mundo, né? E ele, sendo bem orientado, costumo dizer que é o melhor custo-benefício, porque a pessoa vai trabalhar a parte de cardio, a parte de força, a parte de condicionamento. Então ela vai se condicionar para qualquer coisa no dia a dia dela. A gente tem um estúdio personal, onde a gente atende desde musculação, cross, funcional, bem direcionado ao objetivo da pessoa. Mas também a gente tem a modalidade que está bombando hoje, que é o Hyrox, né? A gente tem o High Cross, onde é uma modalidade que tem os movimentos mais fáceis, não tão que exigem tanta coordenação motora ou tanta técnica. A gente também tem. A gente tem aula de Power Fit, que a gente chama, que é uma aula mais direcionada para fortalecimento, resistência muscular, mais localizada, como se fosse uma musculação, mas no espaço de cross. Então, a O2 hoje ela tem um leque muito grande. A O2 ela está no centro, na Rua São Paulo, 2414, bem em frente ao Colégio Santa Maria. E ela fica, além de bem localizada, a gente tem estacionamento próprio, estacionamento na frente, né, do nosso espaço lá. E sugiro você que está vendo e ouvindo para ir lá conhecer. Só que hoje é inevitável, não tem como falar de Diego sem falar de O2 e não tem como falar de O2 sem falar de Diego. Isso se chama legado. Você um dia imaginou que você ia deixar e construir esse legado ou foi algo que foi acontecendo naturalmente? Como a gente conversou, eu sempre fui e sou muito competitivo. Então, em tudo que eu faço, eu tento ser o melhor. Mas o melhor não para os outros, sim o melhor para que as pessoas que estejam sendo atendidas por mim, elas se sintam bem, né? Então, esse legado, eu vou te dizer que eu nunca fiz para tentar ser lembrado por isso. E sim, esse legado, talvez ele existiu, justamente porque eu coloquei e faço tudo com amor e não simplesmente por fazer. E tudo aquilo que a gente faz com amor, eu penso que fala mais do que qualquer outra intenção que eu tivesse em fazer. O que você pode dizer para o Diego de antes, de lá de trás, antes de conhecer a Jesus? Que não adianta a gente querer fazer tudo na força do nosso braço, né? Que a gente tem Deus, que é nosso Pai, que Ele já tem tudo escrito, aquilo que vai acontecer conosco, que Ele nos dá muitas opções, né?
Inclusive, quando tem algo que não vem dele ou algo que não é como ele nos ensina, que ele vai nos dar uma saída, né? Basta nós acreditarmos, mas continuar fazendo a nossa parte. E que nem sempre ser o melhor vai ser o melhor para você. Depois que eu entendi isso, eu passei por um período onde eu fiquei um tempo sem competir. Porque eu entendi que competir do jeito que eu fazia era mais pro ego, pro orgulho do que para qualquer outra coisa. Então hoje, aos poucos eu estou retornando a competir, voltei a jogar handball, justamente porque eu entendi que hoje eu volto a competir não pelo ego, pelo orgulho do Diego, sim porque mesmo através do esporte eu posso mostrar para as pessoas a importância e como eu vivo hoje com Deus. Tudo isso que você construiu, tem muita gente que se espelha e se inspira em você. E agora, para essas pessoas, eu queria que você deixasse um conselho para a vida. Até ontem, fui tomar um café com um amigo, que por acaso ele me convidou, porque quem me conhece sabe que não é uma coisa que eu tenho com muita facilidade deixar o que eu estou fazendo para tomar um café, mas eu tenho aprendido isso principalmente com minha esposa. Que, como eu falei da profissão, eu falei da O2, ontem essa pessoa falou para mim que eu faço a diferença onde eu estou. E eu fiquei extremamente surpreso. Eu perguntei para ele 3 vezes se era verdade o que ele está falando, porque até depois cheguei em casa e comentei com a Leandro, porque a gente não faz as coisas simplesmente para querer aparecer ou para querer agradar pessoas, né? E sim, eu faço porque eu entendi o propósito de Deus na minha vida, principalmente entendi o dom que Ele colocou na minha vida, né? Que é de falar, que é de inspirar e que é de mostrar para as pessoas o quanto é bom você viver aquilo que você fala, mas principalmente ser aquilo que você vai falar. Porque antes de falar, você tem que ser. Não para comprovar aquilo que você fala, mas, como você falou, as pessoas falarem antes mesmo de você falar. Seja verdadeiro, seja fiel àquilo que você acredita. Não ser teimoso, eu também sou um pouco, né? Mas principalmente entender o propósito que você tem na sua vida, né? E talvez eu deixe essa pergunta para quem está ouvindo, né? Qual que é o propósito da sua vida? Qual que é o seu propósito?